Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Cacá, Ana, bom dia. Lu, Ive, Flávia, Célia, Carla, bom dia. Sejam todas bem-vindas. Que gostoso, que bom. A gente já abrir a live aqui e ver que nós estamos todos juntos aqui. Que delícia, que bom. Isso. Esse é o, esse é o nosso desejo de cura, o nosso desejo de a gente não ver mais nenhum irmão separado do outro. E é isso que nós vamos praticando. Mesmo que os nossos olhos físicos ainda não enxerguem assim, Nunca vão, nós né? temos, mas nós temos uma opção, né? Se a gente decidir pelo Espírito Santo. E Sim. aí ele dá a visão dele para nós, que é uma visão de união e não de Uhum. separação. Que delícia. Tudo Bom bom. dia, Léo. Bom dia. Bom dia, Vilma. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Hoje, então, nós decidimos iniciar uma nova sessão, uma sessão muito linda. Não é uma sessão longa, mas é uma sessão muito profunda, muito didática, que se chama A Bifurcação da Estrada. Ela está no capítulo 22, que é o capítulo A Salvação e o Relacionamento Santo. Página 507. Aqui a Paty já colocou, já vou deixar fixado. E aí, então, vamos iniciar então o nosso Despertando com Ódio de Amor, fazendo uma oração inspirada nessa sessão que nós vamos ler hoje, da bifurcação da estrada. Então, vamos lá. Vamos receber, então, para iniciar o nosso dia. Hoje, despertamos diante da bifurcação da estrada e escolhemos juntos seguir pela trilha da luz. Deixamos para trás os atalhos do medo, os caminhos escuros do julgamento e da culpa, pois reconhecemos que não estamos sós. Convidamos o Espírito Santo para andar conosco e que ele nos mostre o caminho da paz, aquele que conduz à memória de quem somos em Deus. Hoje, não decidiremos por nossa conta, pois aprendemos que nossos caminhos do ego, o nosso caminho do ego, só nos levaram à separação e dor. Escolhemos agora com o coração aberto, aceitando o guia que fala por Deus, aquele que vê além das aparências e nos conduz ao amor. Na bifurcação, deixamos que a voz por Deus nos aponte o rumo seguro e seguimos com confiança, sabendo que cada passo em direção à verdade é um retorno à nossa casa no céu. Agradecemos por mais este dia, por mais esta escolha pela cura, pela paz e pela união. E assim caminhamos juntos, como um só, rumo à certeza
de que a vontade de Deus é também a nossa. Amém. Amém. Vamos juntos. Vamos escolher juntos aqui agora, nesse instante, né? Vamos juntos. Então, nós vamos iniciar, então, a leitura no parágrafo 1 da seção 4, que é a bifurcação da estrada, do capítulo 22, que é o capítulo A Salvação e o Relacionamento Santo, que está na página 507. Vamos lá. Parágrafo 1. Quando chegas ao local onde a bifurcação na estrada é bem evidente, não podes ir adiante. Tens que ir por um caminho ou por outro. Pois agora, se fores em frente pelo caminho que seguias antes de chegar à bifurcação, não irás a parte alguma. Todo o propósito de vires até aqui era decidir qual o rumo que tomarás agora. O caminho por onde vieste já não importa mais. Não pode mais servir. Ninguém que tenha chegado até esse ponto pode tomar a decisão errada, embora ele possa adiar. E não há trecho da jornada que pareça mais sem esperança e fútil do que estar onde a estrada se bifurca sem decidir que caminho tomar. Nossa, o primeiro parágrafo é muito didático, é muito lindo. E eu sinto aqui de trazer aqui uma. Quando eu li a primeira vez, né, que já faz algum tempo, eu tive um pouco de confusão, né, quando eu li essa sessão, né? Jesus não está falando para a gente aqui sobre o caminho do livro Um Curso em Milagres, né? Ele não está dizendo aqui que esse caminho é o melhor caminho ou que só existe esse caminho, né? Não é nada disso. Na verdade, né, e o que eu estou trazendo aqui é a minha percepção, né, quando eu fiz a leitura pela primeira vez, né? Na verdade, Jesus está falando para a gente aqui, quando a gente chega na bifurcação da estrada, né, nós temos que fazer uma escolha entre continuar com o nosso ego ou escolher pelo Espírito Santo. É só isso que ele está falando. Ele não está falando do caminho, vamos se dizer, de uma jornada espiritual que a gente tenha escolhido. A gente pode escolher qual jornada a gente quiser, né? Não existe jornada certa e jornada errada. Cada um segue aquela que mais te inspira, aquela que mais faz você se sentir próximo de Deus, né? Então aqui Jesus simplesmente está falando: olha, chegou o momento que você precisa fazer uma escolha. Ou você continua pelo caminho do ego, né, aonde você ainda vai ficar sentindo, vai ter o sentimento de pecado, culpa e medo, né? Ou você pode escolher o caminho do Espírito Santo, que é o caminho que te leva de volta para casa, né? Então, que é o caminho do amor. Então, simplesmente Jesus está falando isso aqui para gente. Não te atrases mais. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão é sobre continuar com o professor errado, que é o nosso ego, ou escolher um novo professor, um novo guia, que é o Espírito Santo. Que lindo, né? E isso, e essa bifurcação, a gente experimenta toda vez que a gente se sente fora da paz, a gente tá equivocado, né?
momento que a gente está, sei lá, qualquer coisa aí, irritado, com raiva, ansioso, depressivo, triste, enfim, qualquer coisa. Hum. A gente está diante dessa bifurcação, né? E o convite dele é essa, né? Convite amoroso, né? Hum. Você, é como se ele perguntasse, né, pra gente: você gosta da maneira como você se sente? E se talvez, né, tivesse um outro jeito para experimentar o que você acha que está acontecendo aí, Hum. né? Nossa, que lindo. E tudo que parece, né, nos acontecer está nos chamando para esse lugar da bifurcação, né? É como se cada coisa, cada parte desse nosso roteiro sempre nos leva para esse lugar. E nesse lugar, né, tem o convite do amor por trás, além do que parece que tá, né, por Hum. trás, ali. As situações desse roteiro só estão escondendo o amor, Hum. né? E pra gente experimentar esse amor que já tá aqui, a gente precisa atravessar essas situações. E aí tá a decisão. Você vai atravessar com quem? Com quem você quer experimentar cada instante da tua experiência aqui, né? Dessa que a gente chama de vida. Hum. Então, é isso, né? É. E que bom que agora a gente sabe disso, né? E, e que a gente pode escolher. Hum. E escolher, escolher de novo, escolher, Sim, sim. né? A Lu colocou aqui, cada instante, quando diante dessa bifurcação, pode se tornar um instante santo. Uhum. Sim, perfeito, Lu, perfeito. Né? Como a Paty trouxe, você está trazendo agora, né? A bifurcação na estrada, né? Enquanto a gente não confiar, né, no Espírito Santo, a gente vai ter, durante todo o nosso dia, que fazer escolha, né? E é a mesma coisa. Né? Escolher entre o ego e o Espírito Santo é a mesma coisa que ele está trazendo aqui sobre a bifurcação na estrada. Né? Ele está usando uma metáfora aqui sobre a bifurcação na estrada, mas é exatamente isso, Lu. Quando a gente se sentir equivocado, né, transtornado, não estiver em paz, nós temos que fazer uma nova escolha. Né? Então, o poder de decisão é nosso. É isso que ele está falando para a gente aqui. Nós temos o poder de decidirmos entre o ego e o Espírito Santo. É. E olha aqui, né? Que convite lindo na sentença 5 que ele faz pra gente. O caminho por onde vieste já não importa mais. Não importa. Não importa. Tantas vezes aí, incontáveis vezes, que essa escolha pela dor e pelo sofrimento, pelo sacrifício, pelo medo e por tudo
você possa ter experimentado, já não importa mais. Não pode mais servir, não ó, olha só o que ele está dizendo. Já não cabe mais em você isso. Já, já não serve mais. Já não cabe, sua mente é muito santa para você continuar aí, né? Mas mesmo assim, ele fala: ninguém que tenha chegado até esse ponto, que esse é um ponto que todo mundo vai ter que chegar, né? Todo mundo não é que vai ter, todo mundo vai chegar nesse ponto. Isso é certo, né? Todos nós vamos chegar nesse ponto, né? Olhando, né, aqui, falando aqui com a mente dividida, né? Porque no fim é um só, a gente é um só. Mas é isso. Ninguém que tenha chegado até esse ponto pode tomar a decisão errada. Porque, na verdade, é impossível mesmo tomar a decisão errada, mas eu posso adiar, né? Eu posso. E assim, sabe? Tem alguns momentos, acho que é importante compartilhar. Tem muitas coisas, e vou falar aqui da minha experiência, né? Tem muitas coisas que quando estão assim na mente e tal, é, que chegavam para mim, enfim, coisas que eu estava lidando internamente aqui, que pareciam, né, vir do externo, mas o externo lembrando, né, tudo que tá fora só estava lembrando o que estava dentro, né? E eu me lembro que muitas vezes nas minhas conversas com Jesus, eu mesma dizia: Jesus, eu não quero olhar isso com você. Eu não quero. E, e essa honestidade, essa transparência, sabe? Porque às vezes tem alguns assuntos que são muito caros para a gente. Mas o fato de eu reconhecer que eu não quero, tem um reconhecimento. O fato de eu reconhecer que eu não quero me abre a possibilidade de que, se eu quiser, eu vou experimentar diferente. Só que eu reconheço que eu não quero olhar para isso agora. E todas as vezes que eu, nas minhas conversas com ele, cheguei nesse ponto, eu acho não, eu tenho certeza, que só faltava eu reconhecer isso para eu começar a olhar. Porque logo em seguida desse reconhecimento, as situações em relação a esse assunto que eu não queria olhar ficavam irresistíveis. E aí, naturalmente, eu já estava olhando junto com ele, sabe? Então, por isso que é tão importante a gente ser transparente com ele. Jesus, isso está muito difícil para mim. Eu não consigo, meu irmão. Ou melhor, eu não quero. Porque conseguir tá ligado diretamente a querer ou não querer, ao meu desejo, né? Porque tudo é o nosso desejo.
A gente que fala, nossa, eu não consigo. Não, consegue. Se você quiser, você consegue, né? Você consegue dar esse passo. Você consegue. Você consegue. É que você não quer. Então, por isso que é importante essa conversa com ele, sabe? E eu me lembro, assim, tem um assunto específico, assim, que não sinto de compartilhar, porque não é o momento, mas que foi assim, parece que faltava eu reconhecer isso, que eu não queria, para esse treino se abrir assim e, e ficar irresistível, sabe? E aí, então, ele fala, né? Ninguém que tenha chegado até esse ponto pode tomar a decisão errada, porque é inevitável. É isso que ele está dizendo aqui. É inevitável. Você vai, né? Você vai decidir. Fica tranquilo. Embora ele possa adiar, né? Então, muitas vezes só falta isso. A gente reconhecer que a gente não quer. E aí, então, dentro desse adiamento, né? E não há trecho da jornada que pareça mais sem esperança e fútil do que estar onde a estrada se bifurca sem decidir que caminho tomar. Ficar nessa dúvida, né? Ficar nesse esse adiamento, gente, é muito terrível, né? Então, por isso que eu sinto que esse reconhecimento de que eu quero adiar. Agora não, porque eu não quero, sabe? Às vezes é difícil a gente reconhecer isso, porque esse primeiro passo está nas nossas mãos. A decisão é nossa. O Espírito Santo não pode decidir por nós. Jesus não pode decidir por nós, nem Deus pode decidir por nós. Porque é através da nossa decisão que nós estamos acreditando nisso tudo aqui, e vai ser através dessa mesma decisão que eu vou acordar disso aqui. Esse primeiro passo é meu, né? Então, nossa, é muito importante a gente manter a transparência e a honestidade, sabe? Daquilo que eu tô escolhendo, do que eu tô decidindo. Você. Vamos lá, então. Parágrafo 2. Nossa, essa parte é tão linda, gente. Agora ele fala, né, sobre quando a gente decide não adiar mais, ele explica pra gente como é que é. São apenas os primeiros poucos passos no caminho certo que parecem difíceis, pois já escolheste. E lá no fundinho, a gente já escolheu, né? Embora ainda possas pensar que podes voltar atrás e fazer a outra escolha. Nossa, agora me veio aqui, né, sobre esse adiar. E veio uma compreensão aqui. Vamos voltar um pouquinho. Porque esse aqui, ó, esse pois já escolheste é porque a gente já escolheu, a gente já despertou. A gente só tá revivendo,
em retrospectiva, né? A gente está experimentando tudo isso aqui em retrospectiva de algo que já acabou. Nossa. Vamos lá. São apenas os primeiros poucos passos no caminho certo que parecem difíceis, pois já escolheste. Embora ainda possas pensar que podes voltar atrás e fazer a outra escolha. Uhum. Isso não é assim. Uma escolha feita com o poder do céu para apoiá-la não pode ser desfeita. O teu caminho está decidido. Não haverá coisa alguma que não te seja dita se tomares conhecimento disso. Aqui está o poder da nossa decisão. O poder da nossa decisão carrega o poder do céu. Uma escolha feita, uma decisão tomada, com o poder do céu para apoiá-la, não pode ser desfeita. O teu caminho está decidido. Não haverá coisa alguma que não te seja dita se tomares conhecimento disso. Nossa. Eu sinto aqui de trazer uma pequena reflexão sobre isso, que eu, né, na minha percepção, Jesus está falando aqui para a gente que a gente não pode voltar atrás. Ainda podes pensar que podes voltar atrás. Isso não é assim. Então, o que que eu penso aqui, né? Eu penso que uma vez que a gente entendeu e aceitou, né, que nós temos, que nós entendemos, vamos dizer, que a nossa mente é uma mente dividida, né? Que uma parte da nossa mente, boa parte do tempo, pensa com o ego, mas boa parte do tempo, né? E que agora a gente pode fazer uma nova escolha, né? Então a gente não consegue mais desver. Uma vez que a gente viu, uma vez que a Uhum. gente, uma vez que a gente sentiu, né, que a gente pode fazer uma nova escolha quando a gente não está em paz e que agora a gente sabe, né, que a resposta para o nosso problema ela está no mesmo lugar na nossa mente e não no mundo, né? A gente não consegue mais deixar de tomar essa decisão, porque agora a gente já aprendeu que é dessa forma. Então, de novo, uma vez que a gente compreendeu, entendeu, experimentou, né, que nós podemos fazer uma nova escolha, é impossível agora a gente desver, né? Vamos usar essa palavra desver, ou a gente negar, vamos se dizer, que a gente tem esse poder de decisão, né? Então, esse poder de decisão, uma vez experimentado, está na nossa mão agora. Por isso que eu penso que Jesus disse que isso não é assim, porque não tem mais como a gente voltar atrás, né? Uma vez que a gente experimentou, que a gente pode
decidir pela paz, sempre que a gente achar que a gente está na bifurcação da estrada. Perfeito. É isso aí. Vamos ler então mais um parágrafo? Vamos. Então vamos lá. Parágrafo 3. Está muito forte aqui as maritacas? Não, só perdoar. Parágrafo 3. E assim, tu e o teu irmão estais aqui, nesse lugar santo, diante do véu do pecado, que pende entre vós e a face de Cristo. Permite que ele seja erguido. Levanta-o junto com o teu irmão, pois é apenas um véu que está entre vós. Tu ou teu irmão, qualquer um dos dois, sozinho o verá como um bloco sólido, sem reconhecer o quanto é fina a tapeçaria que vos separa agora. No entanto, isso está quase no fim em tua consciência, e a paz te alcançou, mesmo aqui, diante do véu. Pensa no que acontecerá depois. O amor de Cristo iluminará a tua face e brilhará a partir dela sobre um mundo escurecido que necessita de luz. E desse lugar santo, ele retornará contigo, sem deixar o mundo e sem deixar-te. Tu virás a ser o seu mensageiro, devolvendo-o a si mesmo. Nossa. Agora que Jesus está levando a gente para um lugar de união mesmo, e não de separação. Né? Na arca da paz, a gente entra de dois em dois. Então, Jesus está falando para a gente aqui que o nosso retorno, obrigatoriamente, a gente volta junto com o nosso irmão. Óbvio que ele está falando aqui de uma metáfora, né? Mas o que ele está dizendo para a gente aqui é que o retorno para casa ou o nosso despertar, ele terá que passar pelo perdão. Esse é um caminho sem retorno. O perdão é o caminho para o nosso despertar. Não, esse é um caminho com retorno. Né? À medida que eu caminho, que eu avanço, eu retorno. É um outro. Nossa. Sozinho, a gente vai continuar vendo um bloco de concreto que separa eu e o meu irmão. Quando eu me sentir sozinho, quando eu achar que eu consigo fazer tudo sozinho, que eu não preciso do meu irmão, eu vou continuar vendo esse bloco de concreto. Mas uma vez que eu me uno ao meu irmão, quando os meus interesses passam a não ser mais interesses separados, né? E sim interesses compartilhados. Essa pedra sólida de granito ou de concreto, ela é apenas um véu e ela vai ser retirada através do perdão. É isso, né? Tu virás a ser o seu mensageiro, nós vamos ser o mensageiro do nosso irmão e o nosso irmão vai ser o nosso, devolvendo a si mesmo, lembrando o nosso irmão de quem ele verdadeiramente é, assim como ele nos lembra, o Filho Santo de Deus, e não o filho do ego, achando que é um corpo. E olha que importante que está aqui na sentença 2. Eu vou ler a 1 e vou ler a 2.
do parágrafo 3. E assim, tu e teu irmão estais aqui nesse lugar santo, diante do véu do pecado, né, na bifurcação ali, né, diante do véu do pecado que pende entre vós e a face de Cristo. Eis aqui a decisão. Permite que ele seja erguido. Sem a nossa permissão, sem o nosso desejo, por cura, né? Firme ali, e essa permissão mesmo, né? Eu permito, eu decido, né? Então, por isso que o que tem ainda no nosso cenário para ser perdoado e só não é perdoado porque a gente não quer, né? E não estou dizendo aqui, né, que, enfim, não é sobre quantidade de perdão, tá, gente? Porque é um perdão só. Mas, assim, eu estou querendo reforçar aqui o quão é importante a gente estar em contato com esse desejo do nosso coração e, e ser muito honesto, sabe? Porque às vezes a gente fala assim no nosso treino, né? Ai, tá muito difícil. Ai, eu não consigo. Não, você não quer. Assume. É isso. Seja transparente com você. Para de se enganar. Que o que é difícil, que é isso. Ai, que é doloroso. E que papapá. Não, você não quer. Reconhece isso na sua mente. Esse reconhecimento, gente, tem um poder. Porque a gente adora se fazer de vítima do próprio treino. Sabe? Ai, nossa, é muito difícil pra mim. Muito difícil, tá muito difícil. Não, eu não quero. Eu não quero agora, Jesus. E tem aqui. Mas tá aqui, ó. Tô sendo muito honesta. Gente, vocês não têm ideia, assim, ó. As dádivas que esse reconhecimento traz. O que esse reconhecimento faz com a mente. Porque enquanto eu estou arrumando desculpas, sabe, pra mim mesmo, né, gente? Eu fico me enganando, sabe? Que é difícil, que eu não consigo, tá. Não, você não quer. Assume, tá tudo bem. Não é isso assim, nossa, que a gente se lembre disso, né? Porque esse assumir que eu não quero, por trás, eu tô reconhecendo que eu tô errado, sabe? Eu não gosto da maneira como eu me sinto, mas eu também acho que é difícil eu parar de experimentar isso em relação às pessoas, às situações, ao meu corpo, sei lá, o que que for, vai estar aí no teu cenário. Entende? Esse reconhecimento de que eu não quero, ele vai ajudar muito nesse processo.
É isso, Muito né? bem. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos, Vamos, vamos. vamos deixar, então, esses 3 parágrafos aqui para o nosso dia, para a nossa reflexão. E Uhum. amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Se vai terminar amanhã ou não, a gente não sabe. E aí a gente entrega para o Espírito Santo e deixa ele Uhum. decidir por nós. Então é isso. Uhum. Muito obrigado. Um lindo dia para todos. E a gente se vê amanhã. Tchau.